Pronto, chegamos. É com você, Luiz Otávio. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Gama Esportiva. Estamos ao vivo, estamos no ar para o primeiro Papo com Boleiro da Rádio Gama Esportiva, um programa de sucesso, muito sucesso no Diário Lance, e agora contemplando a maior rádio web do planeta, a número 1, todos os segmentos futebolísticos, né, Gustavo? Então, estamos aqui no primeiro Papo com Boleiro. Vamos trazer o nosso convidado, nosso primeiro convidado, uma honra, uma satisfação. Mas primeiro, meu boa noite a você, Gustavo. Seja bem-vindo ao primeiro Papo com Boleiro, primeiro de muitos que virão, Gustavo. É isso aí, Luiz Otávio. Grande projeto esse, sensacional, como é a Rádio Gama Esportiva. E hoje a honra é sem igual. E chama ele, apresenta ele, nada mais, nada menos que um dos maiores zagueiros que nós tivemos desfilando em nossos gramados brasileiros. Boa noite, meu capitão Mauro Galvão. É um prazer inenarrável tê-lo aqui no nosso primeiro Papo com Boleiro, falando só sobre a sua carreira, falando só sobre futebol bacana e coisa que você sabe, né? Botava aquele terno impecável e jogava aquele futebol que só você sabe jogar. Cansei de falar para o Gustavo, a gente fez um levantamento de zagueiros, né? E o meu primeiro zagueiro era você, do que eu vi jogar, meu ídolo, né? E o ídolo da torcida vascaína também e de toda a torcida brasileira. Boa noite, Mauro. Seja bem-vindo ao primeiro Papo com Boleiro da Rádio Gama Esportiva. Boa noite, Luiz. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar participando com vocês aí nessa estreia aí do Papo com Boleiro. Muito legal. É um prazer, né? Ouvir essas palavras aí, esses elogios, sempre é muito legal e motivo de satisfação, né, para mim. E que bom poder começar, né, esse novo quadro que vocês estão iniciando, né? E vamos fazer aí um programa legal aí para todo mundo poder acompanhar bem. É isso aí. Mauro, para a gente começar, né, aí o nosso Papo com Boleiro, queria que você contasse um pouquinho, né, para os nossos ouvintes, como é que foi o início da sua carreira como atleta profissional? Geralmente, né, o atleta profissional ele encontra muita dificuldade para dar início na sua carreira como profissional, é o sonho, né, vamos botar aí de 90% dessa garotada, né, e muitos esbarram na dificuldade, tanto financeira, dificuldade logística, dificuldade até numa peneira, né, e conta um pouquinho pra gente, Mauro, como é que foi o início da sua carreira como atleta profissional? Bom, Luiz, eu acho que não foi muito diferente daquelas que vocês já mais ou menos conhecem, né? É claro que eu sou um pouco, assim, dos anos 70 ali, né? Então, eu peguei uma fase onde o futebol, ele era jogado, assim, muito ao ar livre, né? A gente jogava na escola, jogava na pracinha, jogava em campos de pelada, e isso aí fazia com que o jogo fosse um pouco diferente, né? Um jogo mais onde você tinha oportunidade de jogar mais com liberdade, fazer dribles, não é? E poder improvisar, diferente de hoje, né? Hoje você entra numa escolinha, você já pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o quê, fica todo bitolado e já começa muito cedo, né? Essa forma de tentar conduzir o atleta, né? Então, eu comecei na escolinha do Grêmio, com 11 anos. Com 15 anos, eu fui para o Inter, devido a uma situação o Internacional, naquele momento, era um time que revelava muitos jogadores, não é? Tinha Falcão, Batista, Jair, e o Grêmio era um time mais conservador, era uma equipe que contratava jogadores com 28 anos. Né? Alguns times fazem isso no campeonato ainda hoje brasileiro, são jogadores mais prontos, então era um investimento diferente. E como a filosofia do Inter era uma que a gente entendia que era melhor para mim, aí, conversando com meu pai, a gente acabou trocando. Eu fui para o Internacional com 15 anos e com 17 eu estreiei no profissional.
Tá certo. Gustavo? Você que cresceu gremista, né? Né, Mauro, eu fui procurar hoje, fui dar uma estudada na tua história e eu vi que você era um menino tricolor e aí virou um adulto colorado, é isso? Cuidado com essas histórias. Fala para mim, Mauro, você logo que estreou no seu primeiro ano no Internacional, você foi campeão invicto do Campeonato Brasileiro de 79 aos 18 anos. Conta pra gente. Foi muita felicidade, né? Começar no primeiro campeonato, vamos dizer assim, né? Que eu iniciei desde o início, comecei, né? Jogando e com 17 anos. E como você falou, a gente acabou conquistando o Campeonato Brasileiro de forma invicta. E aí eu já tinha completado 18 anos, né? Meu aniversário é em dezembro. E a final foi dia 23, eu acho, de dezembro, e eu faço aniversário dia 19 de dezembro. Então foi assim, mas foi muito, muito bom, né? Para um atleta que está começando, né? A sua carreira, você começar ganhando um título brasileiro, que é muito difícil, invicto, realmente foi um resultado muito importante. E me deu mais confiança, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Os títulos eles acabam dando uma confiança muito grande, né, para o jogador. E você, depois disso, você ainda foi campeão 4 vezes do Campeonato Gaúcho, né? Tetracampeão, né, seguido, e também ganhou um torneio Helena Nunes, né? Desses títulos, qual é o mais marcante para você? O título brasileiro ele é muito importante, né? Ele significa muito. Ele é tão forte que até hoje ele resiste. Ninguém conseguiu ganhar um campeonato de forma invicta brasileira, né? Os 4 campeonatos gaúchos foram também assim bons porque naquele momento, nos anos 80 ali, os campeonatos regionais eles eram muito fortes, assim como aqui no Rio também, em São Paulo. Era mais importante, às vezes, você ganhar um campeonato estadual do que ganhar um outro campeonato, uma Mercosul, que não tinha, né? O pessoal dava muita importância ao regional. Então, nós ganhamos aqueles 4 títulos. Esse Helena Nunes foi um campeonato que ele era muito parecido com um brasileiro e foi criado naquele período ali, me parece que onde teve, acho que uma Copa do Mundo ou a Copa América, houve uma interrupção e foi feito esse campeonato. Eu não lembro por quê. E, de qualquer forma, nós conquistamos. E eram só equipes fortes, só equipes grandes, né? Então, foi assim, um começo bem legal, né? Lá no Inter, né? Depois eu também representei o Brasil nas Olimpíadas. Ia te perguntar disso, ia te perguntar dessa seleção, a seleção de prata, né? Ficou marcado também, né? Ficou marcado os meninos de prata, né? Ficou principalmente porque era na verdade, as Olimpíadas, os profissionais não podiam participar, né? Só que pouco tempo antes de começar aquela Olimpíada de Los Angeles, foi liberado para jogadores que não tivessem disputado Copa do Mundo. Então, o Internacional foi escolhido para poder representar a seleção brasileira e com alguns jogadores de uma outra seleção que vinha treinando também. Então, foram, acho que, 10 ou 11 jogadores do Inter e os outros que completaram, acho que eram 18, né? Era até 18 jogadores só. E os outros completaram a delegação que foi para Los Angeles. Acho que foi uma bela participação que nós fizemos. Ganhamos aí uma medalha de prata e foi realmente marcante. Bacana. Mauro, depois do Internacional, né, você sai do Internacional, depois da sua passagem pelo Inter, você chega você vai para o Bangu, né, que é um time, nosso time aqui da Zona Oeste, nosso vizinho aqui.
E naquela época, né, o Bangu investiu pesado, né, para contratação de bons jogadores, né? E aí você, o Tobi, né, que veio do Curitiba, e o Neto, que tinha sido a revelação, inclusive, do próprio Guarani, né? Como foi a sua passagem ali pelo Bangu, né? Um time que veio forte para a disputa do campeonato nacional, o Mauro. Bom, Luiz, foi assim, o Bangu, para quem não acompanhava, é claro que o pessoal mais novo, o Bangu era um time que ele tinha um patrono, né, um time que tinha uma condição financeira muito boa, e ele tinha essa possibilidade de fazer boas contratações, e eu achei que era o momento de eu sair do Inter também. Eu já tinha 7 anos de internacional, é muito tempo. Hoje é impensável você ver um jogador 7 anos num clube. Não é só quem joga na Europa mesmo, né, que aí realmente existe essa possibilidade pela condição financeira, né, pela estabilidade, mas aqui no Brasil é impossível um jogador ficar 7 anos. Mas era um outro tempo e eu acabei ficando, só que quando apareceu essa oportunidade, né, o Bangu se interessou e eu acabei achando que era o momento de sair. Eu tinha que trocar, né, eu tinha que sair do Sul e buscar novos desafios. Então, por isso eu vim para o Rio de Janeiro, né? Joguei esse ano no Bangu, ganhamos uma Copa Rio, né? Taça Rio, contra o Botafogo, e logo depois eu acabei pedindo, né, para ser negociado, e acabei sendo negociado para o Botafogo. Mas foi bom, né, eu ter saído, era importante, né? Eu saí de Porto Alegre, né, sair lá do Sul, para poder e a luta, né? Eu acho que chega um momento na vida que você tem que encarar, né, as coisas, e eu vim para esse desafio, mas acabei, assim, gostando muito aqui do Rio de Janeiro. E é justamente nesse Botafogo, Mauro, Gustavo, que em 88, você, o Paulinho Criciúma, né, e o Marinho trocam o Bangu pelo Botafogo, né? E aí consegue acabar com o jejum de títulos do nosso alvinegro aqui, carioca, né? E aí o Botafogo é campeão em 89 e 90. Como é que foi essa sua importância para o Botafogo, essa sua passagem no Botafogo, essa conquista, né, de títulos pelo Botafogo, e tirou o Botafogo de uma fila muito longa, né, de títulos? Como é que foi isso, Mauro? Bom, o Botafogo ele tinha um problema, né, que eu tinha, assim, já quando passado um ano a gente começava já a entender como é que funcionavam as coisas, né? A gente chegou em 88, como você falou, em 89 já as coisas estavam um pouco mais claras, assim, para entender como é que funcionava o clube, o que tinha, né? E a questão do Botafogo não era só futebol, tinha parte emocional também, né, que era muito importante, você tinha que saber lidar com isso, né, porque o torcedor do Botafogo, ele já estava sempre com aquela situação de vai nadar e vai morrer na praia. Vai morrer na praia de novo, vai começar e daqui a pouquinho vai se entregar, né? Então, já existia esse pensamento negativo, né? Então, você tinha que ter um grupo forte para poder suportar isso, né? E entender que aquilo não era verdade, aquilo ali era uma questão de, dentro do campo, as coisas não aconteciam, ou você não fazia as coisas certas, e então dependia da gente, não é? E a gente conseguiu isso, esse entendimento. A chegada do Espinosa também foi muito importante. O Espinosa, um cara que sempre foi muito assim de parte psicológica muito boa, e ele soube como lidar com isso. Então, em diversos momentos a gente teve esse enfrentamento, vamos dizer assim, né, de chegar na Taça Guanabara e perder a Taça Guanabara. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara. Nós chegamos na Taça Rio também, empatamos com o Bangu, nós tínhamos que ganhar. Só que logo em seguida o Vasco ganhou do Flamengo e nós fomos para a final com o Flamengo e com a vantagem. Então, nós conseguimos chegar. E isso, então, foi sempre uma coisa presente, não é? Com a gente, que a gente tinha que lidar com isso. Teve um jogo até que marcou muito, foi o Flamengo estava ganhando 3-1 da gente, e nós acabamos empatando 3-3 aquilo ali. Se a gente tivesse perdido aquele jogo, praticamente a gente dava adeus ao título.
Então, a gente sempre foi teve que provar a todos os momentos, a gente teve que provar que a gente ia conseguir, né? E aí fomos para as finais, empatamos a primeira 1-1, e depois a segunda nós acabamos ganhando de 1-0 e conquistamos o título. Então foi importantíssimo para o Botafogo. Mauro, você comentou que levou um tempo para entender um pouco esse Botafogo. Como é que era o vestiário desse Botafogo? Não, assim, existia. O que acontece? O Botafogo teve um momento que ele começou a contratar muitos jogadores, né? Até eu cheguei já no final dessa fase. E aí, quando você começa a trazer muita gente, mas você não consegue criar, de repente, um grupo, uma unidade, você começa a perder um pouco, né, aquele objetivo comum que é importante. Então, acho que de um ano para o outro, de 88 para 89, nós conseguimos meio que ter um grupo definido, não é? E já não chegavam tantos jogadores, começou-se assim, ter mais cuidado com isso, não é? E já tinha um bom grupo, não precisava trazer mais gente, a gente precisava ter tranquilidade para trabalhar, precisava ter as coisas certas, não é? E acreditar naquilo que o nosso treinador passasse para nós. Então, acho que foi isso, foi uma coisa que foi sendo construída e a gente conseguiu, tivemos diversos tropeços, né, em campeonatos brasileiros, fizemos campeonatos não tão bons, mas no campeonato estadual, que era o maior objetivo, nós conseguimos a conquista desse título, que para o Botafogo, para a torcida, foi assim muito, muito bom, porque conseguiu tirar, o torcedor conseguiu se libertar daquele negócio de dizer vai morrer na praia, vai nadar, tinha aquele negócio do parabéns também, que as torcidas cantavam antes do jogo, né? E até o 21º, isso aí era uma coisa que doía muito no torcedor Isso, do Botafogo. Eu ia te perguntar. Então, aquilo ali, eu acho que eu vi muita gente, eu nem sabia que o Botafogo tinha tanta torcida assim, porque quando ganhou o campeonato foi incrível, né? Porque parou quando ia indo para casa, o túnel fechou de tanta gente que tinha. Então, porque realmente, além daqueles que iam nos jogos para poder vibrar, para incentivar a gente, tinham aqueles que tinham uma dúvida ainda, entendeu? Então, esses começaram a sair, e cada vez mais as pessoas, os torcedores do Botafogo, eles iam acreditando na gente. Isso foi legal, foi uma conquista, né, que a gente teve durante esse período. Legal. Mauro, e aí, né, você chega a um momento que todo jogador, acho que pelo menos a grande maioria, né, almeja que é uma carreira internacional, que é um contrato bom, né, conhecer outros países, outras culturas, e aí você sai do Botafogo, né, e você assina com o Lugano da Suíça, né? Você deixa o futebol brasileiro e vai para a Suíça. Um clima totalmente diferente, né? É uma linguagem totalmente diferente da nossa e uma outra cultura, né? E um outro futebol. Como é que foi para você, Mauro, chegar ao futebol suíço? Como é que foi essa sua adaptação? Né? Teve alguma dificuldade? Como é que foi o Mauro Galvão no futebol suíço? Que nem você falou, né? São muitas coisas, né, ao mesmo tempo, né, que você vai. Ainda bem que o futebol, né, do nível, né, que a gente joga, né, que jogava, eu sempre joguei nesses times, né, que faziam viagens, né? Então, a Europa, lógico, eu já conhecia. Então, isso aí eu acho que ajuda bastante, né? Porque dá um pouco mais assim, de vivência, né? Mas a experiência na Suíça foi maravilhosa, né? Em todos os sentidos. Dentro de campo, fora de campo. A minha família adorou. Meu filho aprendeu outra língua, nós também. E os costumes, né? A cultura é muito legal. Então, foi maravilhoso
e se tivesse que escolher, escolheria novamente e iria para a Suíça novamente. Só que chega um momento, claro, que o time ele tem até um limite, né? E nós ficamos 6 anos lá, ganhamos uma Copa Suíça, fomos para uma outra final da Copa Suíça, jogamos a Copa UEFA, jogamos a Copa das Copas, ganhamos da Inter de Milão em Milão, enfrentamos Real Madrid, foi muito legal. Eu tive muitas satisfações, assim, né? Que realmente até o Lugano era um time médio, né? Não era o maior time da Suíça, né? O maior time da Suíça. Dizem que esse time do Lugano foi um dos melhores, né? Que o Lugano teve, né? Inclusive com a sua participação. Mas aí, infelizmente, né? Não deu liga, né? Esse time do Lugano, porque não deu sequência daquele bom trabalho que vinha sendo feito, né, Mauro? O que acontece? O futebol é muito assim, né? Ele vai mudando, né? E a questão financeira lá para o Lugano começou a pegar, começou a ter dificuldade, e aí eu vi que era o momento, né, de ir embora, né? Não foi fácil, né? Mas a gente acabou saindo, né? E antes de vir eu fiquei um pouco preocupado, porque quando o jogador está para retornar ao futebol brasileiro, o jogador já com uma certa idade, sempre começa aquele papo, vai vir roubar, aquele negócio, vai chinelinho. E então eu tinha uma preocupação muito grande com isso. E aí eu fui ver quem eram os times que estavam em melhores condições naquele momento, né? Naquele momento era Grêmio e Palmeiras, né? Em 96. E aí eu acabei vindo para o Grêmio. Até foi interessante, né? Porque eu tinha começado na escolinha do Grêmio, né? Com 11 anos. Aí eu disse, cara, pô, será que eu vou ter a possibilidade de fechar um ciclo, né? Eu vou Mas conseguir... você realizou seu sonho de criança, né? De jogar no Grêmio. Não, não era só a questão do sonho de criança, Luiz, é a questão de eu entender que eu queria provar que eu podia jogar no Grêmio também, no profissional, não só na base, entende? Era uma coisa assim que eu acho que ia ser legal, eu ia me sentir bem com isso. E aí no Grêmio você conquista a Copa do Brasil, né, Mauro? Quando ninguém dava nada por você, né, por você ter voltado para o Grêmio, né? Isso. Todo mundo ainda desconfiado, e aí você em 97 conquista a Copa do Brasil com aquele timaço do Grêmio. Como é que foi esse momento, essa realização para você, Mauro? Foi muito legal, né? Mas em 96 a gente conquistou... Ele foi campeão brasileiro. Foi brasileiro, Luiz. Campeão brasileiro, campeão brasileiro, em cima da portuguesa. A minha portuguesa. Em cima da portuguesa dele aí, ó. Da portuguesa dele, Mauro. Com certeza. Não, mas o time da portuguesa, esses tempos eu estava vendo aqui, nessas reprises que estão passando na TV, o time da portuguesa era muito bom, cara. Muito bom. E a gente fica vendo, né, os times daquele período ali, é muita diferença. Você vê muito jogador bom, né? Num time, hoje, para você ver, ali tinham 5, 6 jogadores de seleção no time da portuguesa. E hoje... Oi? Mas você veja, né, Mauro? Por que isso? Você foi para a Europa com quase 30 anos. Você completou 30 anos na Europa, né? Você jogou lá dos teus 29 até os 34, 35, né? 34 então, anos. Diferente, né? É diferente isso, né? Hoje não, hoje os jogadores estão aí. Com 18 anos, o São Paulo vendeu o Antony agora, com nem 20 anos, né? Então, quer dizer, os jogadores não ficam mais, né? Você ainda voltou com aquela ideia para o Grêmio, ainda foi campeão, foi 3 vezes campeão no Grêmio, viu, Luiz? Ele ganhou no Grêmio a Recopa Sul-Americana em 96, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil em 97, e aí depois ele foi para o Vasco. O Campeonato Gaúcho de 96, e aí depois ele volta para o Grêmio para ser campeão de novo. Gaúcho e Copa do Brasil. É um currículo aqui sem igual do Mauro Galvão. E aí... Vai, Mauro.
Foi uma fase muito legal, uma fase muito boa, né? Mas é importante quando você entra num clube que já tem um esquema, né? Já tem assim, uma sequência. O time primeiro eu cheguei era o Scolari, então já tinha um grupo que vinha trabalhando. Quando você chega de fora, você não pode ser a salvação da pátria. Ninguém salva ninguém, isso não existe. Futebol você tem que ter um time, tem que ter um grupo de jogadores, e o Grêmio tinha isso, né? Assim como o Palmeiras também tinha, não é? É mais ou menos depois que aconteceu no Vasco. Nós tínhamos também assim um trabalho, e então o jogador que vinha, ele acaba entrando e jogando, não é? Dentro, se ele tem qualidade, ele não vai sentir problema nenhum, né? Em participar daquele time, porque já tem uma engrenagem. Mas até então, né, Mauro, a gente podia considerar você um zagueiro, tirando a parte, né, a qualidade que você tinha dentro de campo, a sua liderança, você era considerado um zagueiro pé quente, porque onde você pisava você ganhava título, isso aí é fato, né? E aí você chega no Vasco em 97, né? E aí no Vasco você permanece até 2001, né? E você conquista a Libertadores, conquista o Campeonato Carioca, você conquista a João Avelange em 2000. Então, corrobora com essa questão do zagueiro papa-título. Como é que foi, Mauro, esse teu casamento com o Vasco? Porque a torcida vascaína, né, aqui do Rio a gente conhece a torcida do Vasco, sabe que ela adora um jogador e, ao mesmo tempo, ela despreza um jogador, né? E você não, você teve um casamento muito bacana com essa torcida do Vasco, né? O Vasco que vinha de longas datas sem conquistar um título importante, como a Libertadores em 98, né? E aí você chega, lidera esse grupo, conquista os títulos importantes para o Vasco e faz aquele casamento, aquele par perfeito com o Vasco. Como é que foi essa simbiose Mauro Galvão e Vasco da Gama? Foi muito legal, né? Foi muito. É claro que é difícil, depois que você toma uma decisão, você não sabe o que pode acontecer, né? Pode acontecer de tudo, né? E eu estava no Grêmio em 97 e eu estava para renovar meu contrato, só que o meu contrato não foi renovado, eles estavam conversando comigo. Eu comecei a ver, assim, o que estava acontecendo, né? Porque com o tempo a gente vai ficando mais experiente, começa a observar mais. Aí eu vi, Carlos Miguel foi vendido, Paulo Nunes foi vendido, o Arce foi vendido, o Emerson foi vendido. Eu disse, quem é que vai ficar para jogar? Eu vou ficar aqui sozinho? Não dá, né? Imagina, fria. Não dá, cara, não dá. Tu começa a ver com o tempo que se tu não tiver assim, gente do teu lado, os companheiros que tenham, né, assim, a condição de te ajudar, fica difícil. E só que isso aí faz parte do futebol brasileiro, que normalmente tu tem um ciclo de 3, 4 anos, no máximo, e chega aquele momento que tu tem que vender os jogadores. Não aguenta mais, o clube já está aqui, né? E aí eu vendo isso, aí apareceu o interesse do Vasco, né? Eu recebi um telefonema, e o Vasco querendo fazer um time forte para o ano centenário. Então, naquilo ali, eu me identifiquei. Disse, ó, eu já gostava do Rio, né? Pelo fato de ter jogado já, né? Ter morado aqui. Então, para mim, era uma coisa muito simples mudar para o Rio. Não era uma coisa assim que ia me causar algum problema. Pelo contrário. Então, foi tranquilo. Eu acabei assinando um pré-contrato com o Vasco. Né? Eu assinei, com 6 meses tu pode assinar um pré-contrato, né? Assinei pré-contrato, já sabia que ia jogar no Vasco, mesmo estando no Grêmio, já sabia, né? E aí o Grêmio me procurou para renovar o contrato, falei para eles que não dava mais, já tinha assinado o contrato com o Vasco. Eles tentaram alguma coisa, eu disse, não, nem vamos falar, não vamos nem conversar, porque eu não ia fazer nenhum tipo de leilão, qualquer coisa do gênero, já tinha dado minha palavra e aí acabou, né? Então. E aí, Mauro? Hã? Mauro, e aí você chega no Vasco da Gama, é campeão,
e ganha a tua terceira bola de prata. É isso? É verdade. É isso? É isso, É porque, olha, verdade. Luiz, o homem ganhou bola de prata da revista Placar em 1979, com 18 anos, É ganhou em brincadeira. 95, quando você foi vice-campeão, né? Em É. 95 foi o brasileiro, foi o Coritiba, Não, né? E, não, 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 não. 85. Foi você 85. 85. 85. 85. 85, foi quando você estava no Bangu, Do né? Bangu. Isso. Bangu e Fluminense. Aí o Curitiba foi campeão, então você ganhou a bola de prata. E depois, em 97, você ganha outra bola de prata. Acho que poucos jogadores têm esse prêmio, que era muito importante na época, né? A bola de prata da revista Placar. Então, É um prêmio que ele tem, assim, significa muito, né? Porque é uma coisa que vem de anos, né? Eu ganhei em 79, em 85, em 97, são 3 décadas diferentes. É muito difícil isso, né? Porque um jogador ele tem que se cuidar muito, né? Tem que ser realmente um atleta, né? E eu acho que eu sempre procurei sim. fazer isso. Eu acho que E também você não é estava nada com demais. 38 anos já, né? 38 40? praticamente. 40 anos, é. Era 40 Você já. foi um 40. jogador longevo, você foi um jogador longevo. Só um Eu, minutinho, viu? Aqui tem uns abraços aqui. A Maria é, da Paz, a Maria Paz Tem está uns nos recados assistindo. aí, tem uns O André recados. Bovenzi, tem ele, ó. O André Bovenzi falou, que legal, o Mauro Galvão, um dos maiores zagueiros que vi jogar com qualidade e elegância. O Diego um Gomes abraço. manda um grande abraço ao capitão. O Paulo Serro América, boa noite, meu amigo. O Mário manda grande jogador e grande líder em campo. O Marcelo Astromar, flamenguista, está nos assistindo. Vanessa de Souza, que é corintiano. O Mário fala assim: pergunta para o Mauro se na gestão de 97 e 98 tinha o problema de atraso de salário tão comum hoje. É uma pergunta mais Não, complicada, né, Mauro? Aquela época não tinha, não, aquela época o salário era pago em não, dia, né? não tinha, É, não. e Isso é um dos motivos que ajudava bastante também, né? Porque essa questão de salário, não estou falando de ninguém, ela atrapalha qualquer clube, né? sim, Eu não vou dizer, eu não sou hipócrita de dizer que eu nunca tive atraso de salários, porque já tive, né? Mas não é uma coisa muito legal, porque ela começa a tirar o foco do futebol, começa a falar de outras sim. coisas, começa a falar de atraso, porque eu estou com um problema em casa. Então, isso aí acaba gerando, não é, um pouco de assim, perda daquilo que é o objetivo maior, que é o futebol, né? Você começa a ver outras coisas, se preocupar com outras coisas. Olha só como você é importante, Mauro. O Paulo Valegas, ele fala, eu como rubro-negro tenho que aplaudir o Mauro Galvão, zagueiro raiz. Parabéns, Luiz Otávio. Né? E Obrigado. também o Marcelo Astromar fala, boa noite a todos, pena que não tê-lo visto com a camisa do Flamengo, cara. Ó, como você é Muito um legal. jogador que você é de multi-equipes, né? Isso é maravilhoso. Luiz, Muito e bom. aí, É um vamos prazer. voltar na seleção ou vamos falar mais do Vasco? Não, do Vasco ele já. Ele já. Eu vou deixar uma pergunta para ele para o final sobre o Vasco, né? Meio capciosa, mas ele não vai se Mas nem esquivar, falei não. muito do Vasco ainda. Tem que falar Então, mais, tem que falar mais. A história dele no Vasco é muito grande. como é que foi para você, Mauro, ainda sobre o Vasco? Você tem o teu parceiro, né, o Odivan, né? Muitos criticaram a presença do Odivan ali, né? Mas não dão conta de que jogando ao seu lado, o Odivan chegou à seleção brasileira, né? E aí houve um casamento também, né? Mauro Galvão e Odivan. Muitos diziam que é o zagueiro, e a gente sabe realmente que o Odivan era o zagueiro, dito inclusive pelo professor Luxemburgo. Você dava os conselhos para o Odivan, né? Era parceiro dele de quarto nas concentrações. Como é que foi esse teu relacionamento com o Odivan dentro da equipe do Vasco, Mauro? Olha, eu fiquei muito contente, né, com a chegada do Odivan, porque ele chegou do americano e eu não conhecia o Odivan, né? Até o pessoal do Vasco já tinha, acho que, enfrentado ele, inclusive, no Campeonato Carioca, né? Mas eu Isso. não conhecia. Aí o Eurico um dia chegou para mim e falou: olha, eu estou trazendo um zagueiro aí do americano. Eu disse,
traz aí, pô, vamos lá. E aí ele contratou, e aí quando eu vi, o Odivan chegou muito bem, ele teve assim a humildade de ouvir aquilo que a gente falava para ele, entender que naquele momento ali ele era um cara que ele precisava do nosso apoio, né, de todo o time, e foi isso que aconteceu. Então ele entrou muito bem, não só na parte do campo, como fora do campo também, porque a gente se entendia sempre muito bem, como se entende até hoje. Nós somos amigos, né? Conheço a família dele, já fui em campos, a gente faz eventos juntos. Então, Isso. uma coisa que marcou muito, entendeu? É muito mérito dele, porque não são todos jogadores que saem do time menores e vêm para um time grande, que nem o Vasco, e conseguem ter assim, o êxito que ele teve, né? Que é tudo mérito dele. Ele conquistou tudo isso, né? Ele chegou no Vasco, conseguiu jogar o seu futebol, não é? Se é um futebol diferente, se é um futebol mais firme, é o que ele joga. Então, eu sou de acordo que você tem que jogar dentro das suas características, né? O meu jogo é diferente, mas cada um tem o seu estilo. Você não pode pretender que todo mundo jogue da mesma forma, é muito difícil. Então, cada um dentro do seu estilo. E eu lembro de um professor que me falou um dia que a melhor coisa que você faz o máximo que você sabe e o mínimo que você não sabe. Bom Maravilha. conselho, hein? Bom Pra gente, conselho. O máximo. hein, Gustavo, para a gente entrar no assunto da seleção, e aí o Mauro passa, né, campeão, ganha tudo pelo Vasco, né, e em 2001 regressa ao Grêmio, né, o Mauro? E no Grêmio você também conquista o Campeonato Gaúcho em 2001, né, e a Copa do Brasil também em 2001. Só que dali você já regressa, obviamente já está, né, uns 40 anos, não tem mais a mesma forma física de um garoto, isso é óbvio, né? Não queira comparar também, mas ali você já regressa para o Grêmio para encerrar sua carreira. Como é que foi esse seu momento, essa sua transição, né? E até eu entrevistei uma vez foi o Paulo Nunes que me falou isso. Ele falou, olha, quando a gente encerra a carreira, Luiz, o jogador ele morre 2 vezes, né? Ele morre quando encerra a carreira e morre naturalmente. Então, como é que foi esse teu momento, Mauro, de regresso, né, ao Grêmio, conquista 2 títulos importantes, e aí você ali e encerra a sua carreira? Você já viu realmente que não dava mais para continuar? E aí, como foi esses teus primeiros momentos de ex-jogador? Muito difícil. Eu acho que essa é uma situação que não tem como você se preparar. Talvez até tenha, eu não sei, né? Se tem, alguém tem que me dar a receita, mas agora também não adianta mais, né? Já passou. Agora já foi. Eu procurei sempre assim, ser um pouco exigente comigo mesmo, né? E o momento que eu sentisse que as coisas não andavam mais, que eu não conseguia mais ter uma boa recuperação, eu não conseguia já estar em forma como eu gostaria, ou se eu começasse a ter problemas de lesão demais, esse para mim seria já o sintoma de que estava na hora de parar, né? E eu comecei a ter um problema no tendão de Aquiles, logo na final da taça da Copa do Brasil contra o Corinthians lá. E aquilo me deixou muito chateado, porque eu tive que tomar uma injeção para jogar, né? Eu tomei uma injeção para jogar, eu não podia chegar na final de uma Copa do Brasil contra o Corinthians no Morumbi, eu não ia jogar. Eu joguei todas as partidas, não ia jogar a última partida. Não podia aceitar isso. Então, fui para o jogo, graças a Deus deu certo. Eu não joguei toda a partida, joguei só o primeiro tempo. E depois essa lesão continuou a me torturar um pouco, né? Durante aquele semestre ali de 2001. E aí, quando deu 2001 ali, eu já estava encerrando meu contrato, eu senti que era o momento, né, de parar, porque imagina só, eu no final de carreira, estourar o tendão de Aquiles ia ser, né, um negócio muito, muito ruim, né? E ainda podia te deixar com sequelas também, né?
E aí eu achei que não era por aí, né? Vamos encerrar então. Eu acho que a minha visão era essa, eu tinha mais coisas para fazer que era, de repente, mais importante eu parar ali, que eu ia aprender mais coisas do que eu continuar. De repente eu ia jogar mais 1 ou 2 anos, mas isso aí não ia acrescentar tanto, né? A minha carreira foi dos 17 aos 40, então acho que estava bom. E aí eu comecei já a buscar novos caminhos, né? Acabei retornando para o Vasco e trabalhei na comissão técnica do Vasco em 2003. É uma carreira super vitoriosa, e carreira essa que você não precisava mais provar nada para ninguém, né, Mauro? Conquistou tudo que tinha que conquistar, foi profissional, tanto dentro de campo quanto fora, né? Porque muitos jogadores, eles são profissionais dentro de campo, mas fora dele não se cuidam, né? E aí tem todo o histórico de lesão. Mas você não comprometeu em momento nenhum, cumpriu toda vez o seu contrato, e como, né, uma pessoa de uma garbo e elegância como você foi até o fim da sua carreira. Gustavo, vamos falar de seleção brasileira com o Mauro? Vamos falar. Mauro, você jogou a Copa de 90, né? Jogou as eliminatórias, aquelas eliminatórias que o Brasil sofreu para passar, né? Teve alguns lances até bizarros, né? Para a gente conseguir chegar. Foi uma Copa que a imprensa começou a falar que não ia chegar, mas o Brasil chegou. E aí nós vamos para a Copa na Itália, Copa de 1990, com um técnico, Sebastião Lazzaroni, jogando num esquema de 3 zagueiros que a seleção nunca tinha jogado. O que você conta para a gente? Olha, antes da Copa de 90, teve a Copa América aqui, né? No Brasil. Que foi campeão, né? Nós fomos campeões. E aquele sistema de jogo, ele começou desde ali, né? Começou aquele sistema de jogo, ele jogava eu, Aldair e Ricardo Gomes. Já na Copa do Mundo já tinha mudado um pouco, né? Estava jogando já o Moser, eu e o Ricardo Gomes. Então, algumas coisas mudaram para a Copa do Mundo, né? Não foi a mesma equipe. Mesmo assim, a gente fez uma primeira fase muito boa, não é? Na Copa do Mundo. Ganhamos as 3 partidas e o nosso prêmio por ganhar as 3 partidas foi pegar a Argentina, né? Que era totalmente assim, o contrário do que acontece dentro de uma competição, né? Você sempre pega a equipe mais fraca quando você é o primeiro, né? Só que a Argentina, ela foi 3ª colocada no grupo dela, ela foi muito mal. Ela quase, na verdade, a Argentina não era nem para ter chegado, né? Ela teve um gol que o Maradona tirou com o braço, que foi validado, e a Argentina acabou ficando na Copa do Mundo. Então, nós enfrentamos a Argentina. Que era um adversário fraco, teoricamente, só que era a Argentina de Maradona, Canidia, e que tinha sido campeã em 86, né? Sim. Não, e outra coisa, a rivalidade, né? Nem a Argentina e nem nós gostaríamos de pegar, por exemplo, pegar o Uruguai também. Não é um bom negócio. Naquele momento ali, porque você está no começo, né, das eliminatórias, né? São jogos que você tem a eliminação, perdendo, você está eliminado. Então, não tem como ter uma outra oportunidade. E foi o que aconteceu. Nós jogamos bem, fizemos um bom primeiro tempo, podia ter feito 1 ou 2 gols, não fizemos, aí você entra naquela situação de começar a sofrer, né? Aí nós acabamos tomando um gol, aquele gol foi praticamente que definiu o nosso destino. Sim, sim. Como que era esse grupo? Vamos falar do grupo, vai? Como que era o grupo ali na Copa do Mundo, ali na Itália, como é que era? Olha, o nosso grupo, quando foi para a Itália, já não chegou assim tão bem, teve um pouco de turbulência, né? A gente teve alguns problemas, primeiro aqui no Brasil, né, quando houve aquele problema do patrocínio, aquela confusão toda, e depois nós chegamos lá e alguns jogadores começaram a falar que tinham que jogar, não sei o quê, papapá. E aí começou, né, começa a minar o ambiente, né? Apesar de, dentro de campo, a gente ter conseguido jogar bem. Né? Nós conseguimos jogar bem. Hã?
Jogaram 3 jogos bons, né? Só que talvez a gente não tenha sido tão convincente, assim como a gente foi né, em alguns outros jogos. Não é? Faltou um pouco mais assim de jogo, talvez. Mas no resultado a gente conseguiu. Né? Aí contra a Argentina talvez tenha sido a nossa melhor partida, nós acabamos perdendo. Né? Não fizemos o gol e acho que acho que a gente pagou, né, por talvez, esse ambiente um pouco conturbado, não é? Que alguns jogadores queriam jogar, outros, né, não tinha, assim, aquela, vamos dizer assim, harmonia, né, que eu acho que é importante. É claro que a gente sabe que quando você está numa seleção, todos podem jogar. Isso aí é óbvio. Não é nenhuma, né, uma novidade. Mas só que quem está jogando tem que ser respeitado, né? E a hora que o outro entrar, ele também tem que ser respeitado. Então, acho que foi isso que minou um pouco ali aquele período ali na concentração, não é? Tivemos alguns probleminhas assim que acabaram afetando, né, nesse sentido, porque só dá para jogar 11, né? Não, é verdade, é verdade. Como que era o Lazzaroni ali no dia a dia, no comando da seleção? O Lazzaroni, talvez nesse episódio aí, não sei se ele ou uma pessoa da direção, né, talvez tivesse tomado alguma providência, uma decisão, né, e às vezes você tem que tomar uma decisão, né, numa situação como essa, você tem que tomar uma decisão. É assim e pronto. Quem não estiver satisfeito, pega a sua malinha e tchau, né, a passagem. Tem tudo ali pago, não precisa gastar nada. Então, ninguém é melhor do que ninguém é maior que a seleção. Não é? Se o cara não está se sentindo bem porque está na reserva, vai embora, pô. Eu sou dessa opinião, né? Não tem muita frescura. Mauro, eu queria perguntar 2 pessoas para você e depois a gente vai fazer um pinga-pinga aqui, uma chuveirada na área aqui. Vamos ver se o Mauro Galvão... Fria, né? Lógico, vamos deixar por último para isso. Paulo César Carpegiani, foi ele um dos responsáveis por te levar para o Bangu. O que você fala de Paulo César Carpegiani? Cara, é um amigo, né, do futebol. Ele foi meu treinador no Inter e depois ele veio para o Rio. Aí quando ele veio para o Rio, ele fez esse contato comigo, né, para ver se eu queria vir para o Bangu. E eu acabei vindo para o Bangu, então eu me dou muito bem com ele, gosto dele, né, ele da foi família. Teu primeiro treinador, né? Oi? Foi teu primeiro treinador, né? Foi teu primeiro treinador, é. Só que não durou muito, acho que foram uns 3, 4 meses, talvez, e aí ele acabou saindo. Tá. Valdir Espinosa. O Valdir Espinosa, pô, foi uma pessoa, assim, que sempre tive muita amizade, muito carinho por ele. Sinto muito até hoje, né, por a situação, né, de ele ter nos deixado, mas foi muito bem com a gente lá no Botafogo. Era meu amigo também aqui, ele morava no Rio também, a gente volta e meia se encontrava. Então, é muito carinho por ele, né, e que bom que ele foi meu treinador. Qual o melhor treinador que você teve? Enio Andrade. Enio Andrade. Fala para mim do Enio. O Enio Andrade, ele era um treinador, assim, que ele não era de muito papo, assim, ele falava pouco, mas ele falava o certo. Quando terminava o primeiro tempo, ele chegava no vestiário e ele te dizia tudo o que tinha acontecido. O que a gente tinha que fazer para ganhar o jogo, aonde a gente estava errando, quais os nossos problemas na defesa. Ele falava tudo. Então, é o treinador que eu vi, assim, do intervalo de jogo, que mais ele passava o que estava acontecendo, né, em campo. Ele não ficava gritando, nem berrando, ele vinha e dizia, está acontecendo isso, nós temos que fazer isso. Ele dava todas as coordenadas. Então, para mim, foi o melhor treinador. Mauro, você teve uma carreira curta como treinador. Você teve no Vasco, no Botafogo, no Náutico. Por que você não vingou de treinador, Mauro?
É uma boa pergunta. Olha, sinceramente, não é uma carreira fácil. É uma carreira onde você tem que se dedicar muito, você tem que se preocupar com vários fatores, não é? Muitas coisas não dependem de você. Você tem que tentar controlar toda uma situação de jogadores, dirigentes, torcedores, imprensa, não é? Então você precisa de um staff, vamos dizer assim, né, para poder as coisas acontecerem. E uma coisa importante, você tem que ter time. E hoje Sem está time, difícil. E hoje tá até difícil, hoje né? nunca vi ninguém ganhar futebol sem ter um time. E hoje está difícil. Agora, Mauro, vai, Luiz. Não, ia falar com ele o seguinte, ia fazer uma pergunta que a gente costuma falar no Papo com Boleiro, quando eu escrevia, né, eu tinha um pedacinho falava que o papo era reto, né? E aí eu te pergunto, Mauro, o papo aqui é reto, né? Sim. Eu queria saber de você um jogo inesquecível na sua carreira, né? Eu sei que foram muitos jogos, né? Foram muitos, mas aquele jogo que hoje você fecha os olhos, né? E você lembra desse jogo. Olha, talvez o jogo inesquecível, né, pelo fato de ser assim uma importância tão grande, né, foi aquele contra o Barcelona de Guayaquil, aqui no Rio de Janeiro. Nós ganhamos de 2-0. Primeiro Aquele jogo jogo que foi emblemático, porque dali ficou muito difícil, né, a gente não conquistar o título. 2-0 é um resultado muito forte. E eu acho que nós fizemos uma partida excepcional, todos jogaram muito bem, né? E eu tive ainda a satisfação de dar o passe para o Luizão fazer o segundo gol, então ficou melhor ainda. eu Aí iria, entra para a história duas vezes. eu iria te perguntar qual era o título mais importante que você conquistou dentre muitos, mas provavelmente, Tá obviamente, respondido. pelo que você já me falou, né, e pelo que representa pela torcida, acho que a Libertadores de 98 pelo Vasco tá ali na prateleira de cima, né, Mauro? Sem dúvida. Inclusive está aqui. Ó. É, Mauro, é. duas perguntas assim bem rápidas, bem rápidas. Aquele jogo que você não queria ter entrado. Se você pudesse hoje não ter entrado, qual seria? Não ter entrado? Não. Nenhum jogo. Eu sou da opinião que você tem que jogar todos os jogos, todos os jogos. Eu sempre fui assim. Mesmo que eu possa até perder o jogo, mas você não pode pipocar, né? Então, todos os jogos eu queria jogar sempre. Tua E maior talvez alegria no por isso tenha futebol? sido difícil eu parar de jogar. Maior alegria no futebol? Uma alegria, olha, é quando você começa, né? Quando eu comecei a minha carreira lá no Inter, ali foi uma alegria muito grande, porque, como vocês falaram desde o início, né? Acho que foi o Luiz até que falou, não é fácil, né? São muitos que começam, né, na base, mas para começar a jogar no profissional não é fácil. E eu tive essa oportunidade. Então, para mim, foi esse momento, né, esse momento de começar, porque é onde você começa ali a construir a tua carreira. Agora, Mauro, vou jogar no seu colo a pergunta bomba, tá? Deixar aí para você. Você hoje tem a obrigação de escalar o seu time. É o Mauro Galvão mais 10. Quem seria o seu time hoje? Do goleiro ao ponta. Não esquece do treinador. Essa é forte, hein? De quem jogou comigo? É a pergunta bomba do nosso programa, do nosso Papo com o Boleiro. Quem jogou com você? Quem jogou comigo? Vamos falar assim, eu vou fazer uma homenagem para os clubes que eu joguei, né? Benítez, lá no Internacional, Arce, do Grêmio, vamos botar Odivan. Eu tenho que me colocar também ou Oscar? Lógico. Você é o cara do time, pô. Eu, Felipe, Batista, Falcão,
Juninho Pernambucano. Na frente, pelo lado direito, Edmundo, central, Luizão, e no lado esquerdo, Romário. E o treinador? Treinador? Como esse time ficou assim meio... Vamos botar o Antônio Lopes, né? Delegado. Você vê, né, Luiz? Você vê como é que é, né? Bom. Você vê como é que é. Essa seleção não perdia nem para a seleção de 58, cara. Nem para a brasileira de 58. Você tá de ficou brincadeira. Um time enjoado, né? Essa seleção, o treinador, o delegado só ia distribuir só o colete, não precisava nem fazer mais nada. Ia ser igual o Feola. Ô, Luiz, o Ronei Altieri manda uma pergunta aqui para o Galvão. O que faltou em termos de seleção pelo tamanho do futebol que você tinha? Faltou, eu acho que participar mais, né? Eu poderia ter participado de mais, pelo menos uma Copa do Mundo. Eu gostaria, né? E acho que tinha condições para isso. Mas eu entendo da mesma forma que o Brasil sempre teve muitos jogadores, né? De qualidade. Então, eu sou bastante, assim, eu aceito as coisas como elas são, né? Participei de 2 Copas do Mundo, uma Olimpíada, joguei na base da seleção também, então não posso reclamar. Foi vice-campeão olímpico, coisa para poucos, né? A seleção tinha isso, então é isso. Estamos chegando aqui na parte final, Luiz, é com você. Bom, então, Mauro, a gente está encerrando o nosso quadro, né? Papo com Boleiro aqui, um prazer inenarrável, como eu falei no começo, tê-lo aqui no nosso programa de estreia, né? Muito legal. Porque agora vai entrar o Papo Reto, né, na Rádio Gama Esportiva. E assim, nós temos a ideia de sempre homenagear, né, o nosso convidado, e com você não seria diferente. Então, a gente tem o Christian Gama, né, que é o nosso... É o Pelé das artes, né, como a gente pode chamar assim, e ele fabrica... Conhece, né? Exatamente. Ele fabrica, né, aqueles mini ídolos, e nós fabricamos um para você, para lhe entregar, né? E vamos providenciar isso para lhe entregar. Inclusive, ele está aí conosco, né? Vai ter essa homenagem para você. Tudo bem? E nas suas considerações finais, o que eu iria te pedir? Né? Além das suas considerações finais, óbvio, para você mandar um abraço, né, para todos os ouvintes e para a família Gama, que te acolheu aqui de braços abertos, Mauro. Com certeza, Luiz. Um abraço para você, para o Gustavo, para o Christian Gama aí, para toda a família, né, dele, e que vocês aí possam continuar tendo um grande programa aí. Foi um prazer participar dessa estreia, vamos dizer, né, do Papo com o Boleiro. E estou sempre à disposição aí quando vocês precisarem. Tamo junto. Muito legal, Christian, bacana. Como sempre, muito bem, né, nos bonequinhos. Tá sem microfone, tá sem som, Christian. Está sem som. Tu lembra, Mauro, da miniatura da camisa lá no treino do Vasco? Foi a primeira homenagem para você, né? A miniatura da camisa. Levei lá no treino do Vasco, você estava na parte da base. Aí eu fui lá no Vasco e entreguei a você aquela miniatura da camisa, né, Mauro? Muito legal, muito obrigado, Christian. Acho que você é vascaíno, eu tenho essa impressão, hein? O Christian é. Até no nome. Até no nome ele é Gama. Legal. Mauro, prazer enorme em participar com você. Eu perguntei para o Luiz, mas por que o Mauro Galvão? Ele só respondeu o seguinte: o Mauro Galvão, na estreia dele, foi campeão. Que legal. É o que eu desejo para vocês também, que esse programa dê muito certo e que seja campeão. Legal. Já é. Da minha parte, valeu. Muito obrigado, Mauro. Encerra daí agora você, Luiz Otávio Oliveira. Valeu. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gustavo, Christian, amigos ouvintes. Encerramos aqui o primeiro Papo com Boleiro, né, agora na Rádio Gama Esportiva. E, como sempre, um convidado especial, né, especial como Mauro Galvão, para toda a torcida vascaína, toda a torcida gremista, né, torcida do Internacional Colorado.
e toda a torcida do futebol brasileiro. Muito obrigado, né? Na próxima terça-feira, mais um convidado especial. E aí, fiquem todos com Deus. E um beijo no coração de todos. Um forte abraço e uma ótima semana. Valeu.